Eu tinha feito isso aqui em dezembro ou foi em janeiro desse ano, que é basicamente o eixo variando com base na data atual. Tinha muito tempo mesmo que eu não tinha feito, só que é muito comum a gente precisar. Diversos alunos estavam me perguntando, até alunos de dominação Power BI, falando, Igor, que me perguntou foi um cara chamado Paulo. Ele falou, Igor, como é que eu posso fazer um cálculo para sempre pegar a data mais atual? E aí eu pensei, poxa, eu fiz isso no início do ano. E aí eu abri o projeto e acabei lembrando. E aí conforme as pessoas iam sempre me perguntando, eu falei, poxa, isso é importante ensinar para a galera. E aí eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Como eu vou estar pegando a data atual, eu vou estar pegando um cálculo com base na data atual, e isso diz para mim que eu tenho que fazer um filtro nos dados. E sempre que eu precisar fazer um filtro nos dados, eu preciso ter a relação de tabela fato e tabela dimensão, tá? Eu não vou discorrer aqui o que é, vou admitir que você já sabe, mas se você não souber, tem uma aula, tem uma live aqui no canal que eu falo sobre relacionamentos e lá eu explico no detalhinho o que é tabela fato e tabela dimensão. Por hora, entenda que a gente vai precisar criar aqui uma nova tabela, tá? Eu vou chamar essa tabela de decalendário igual calendaralto. Fechei o parêntese e é isso, tá? Vou clicar aqui na minha coluna, página inicial, opa, cadê ferramentas da coluna e vou colocar o dado dessa forma aqui, ó, short dates. Se tem algum motivo específico para isso, é o jeito que eu gosto de ver o número, tá? Eu gosto de ver assim. Beleza? Vou vir aqui em modelagem e vou relacionar a minha decalendário com essa tabela aqui de vendas, tá? Essa daqui vou colocar F na frente, porque é minha tabela fato, e aqui é minha tabela dimensão. Eu vou clicar sobre essa coluna e vou soltar aqui em data venda, para poder criar um relacionamento entre as duas tabelas. Sempre que você relacionar fato e dimensão, esse é o tipo de relacionamento aqui, ó. Muitos do lado da tabela fato e um do lado da tabela dimensão com a direção do filtro cruzado nesse sentido aqui que eu acabei de desenhar. Por que isso daqui? Se você não sabe, assiste lá a live que eu falei um detalhinho, falei sobre todas essas propriedades e foi bem legal. Tá? Vamos lá, isso aqui que a gente precisa para poder começar a calcular de verdade. Eu vou inserir aqui dados, né, uma tabela em branco para ser nossas medidas. Clicar aqui em carregar. Clicando aqui em medidas, vou criar uma nova medida. Essa medida aqui vai ser a minha medida de vendas totais. Por quê? Eu vou estar olhando vendas totais até o dia de hoje, acumulando, né? Fazendo um acumulado. Então, coloca aqui vendas totais igual a sum valor venda. Fechei aqui. Lembra que eu falei para vocês que... Deixa eu abrir aqui. Cadê? 4 passos para escolher bem as fórmulas. Lembra que eu falei que você precisa fazer teste e verificar os resultados? É o terceiro passo aqui, ó. Primeiro, você entende o problema. Depois, você entende qual fórmula você vai utilizar. Depois, você faça o teste. Nesse caso aqui, ó, se eu estivesse executando esse passo a passo, mentalmente eu tô, né, que eu já acostumei a fazer isso, qual seria o meu fluxo normal? Eu colocar um cartão e eu ver se a fórmula que eu acabei de criar, se a medida que eu acabei de criar está retornando um valor. Então, eu clico aqui e vejo, poxa, ela retornou um valor, então está correto. Se fosse uma medida mais complexa, você ia checando na sua base de dados, fazendo filtro, vendo se está correto isso daqui, tá? Tem que verificar. Você nunca vai admitir que uma fórmula está certa de primeira, a não ser que você já seja um Jedi do DAX, um Master Supremo. O que a gente precisa fazer aqui agora? Agora a gente vai criar a fórmula, a medida que é a medida que vai permitir que a gente acumule esse negócio mesmo com base na data atual. Então vai ser vendas, underline ACC, underline atuais. Tá? Vou colocar aqui um igual. Lembra que eu te falei que o coração do DAX, no meu ponto de vista, é a Calculate? A gente vai usar a Calculate aqui de novo. O que a Calculate faz? Ela filtra e calcula, filtra e calcula. O que eu quero calcular? Eu quero calcular as vendas totais. Então, já coloquei ali a minha medida. Eu poderia ter feito isso daqui, ó, tá? Em alguns casos, eu poderia ter criado uma variável var chamada de vendas totais igual vendas totais igual a sum valor venda. Tá? Dessa forma aqui, eu não iria ter precisado criar essa medida que eu fiz anteriormente. Em alguns casos, isso daqui é válido. Tá?
E aí você consegue poupar espaço aqui nas suas medidas, não criar tanta medida auxiliar e já fazer tudo dentro de uma medida só, tá? E já fazer um negócio mais rápido, mais objetivo. Tá? Como aqui a gente está indo entre avançado, intermediário, básico, vamos fazer um negócio no detalhinho mais devagarzinho, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui agora vendas totais, né, que foi o que eu tinha colocado antes. E agora que a chinela começa a cantar. Por que a chinela vai começar a cantar agora? Porque agora a gente vai começar a ver o filtro, né? Vamos filtrar esse negócio aqui. Vou colocar aqui um Shift Enter. O que eu vou precisar para filtrar? Vou colocar uma expressão chamada de filter. Ela já diz basicamente o que ela veio fazer, né? Ela veio para filtrar. Ela retorna, o que ela faz? Ela retorna uma tabela que foi filtrada. Tá? Ela retorna uma tabela que foi filtrada. E para ela funcionar, eu preciso dizer qual a tabela que vai filtrar e qual é o filtro que eu vou aplicar nessa tabela aqui. É só isso. Então, vamos fazer um recap aqui, recapitulando. O Calculate, ele calcula com base nos filtros. Ele filtra e calcula, filtra e calcula. Para eu dizer qual é o filtro que eu quero colocar aqui na Calculate, eu utilizei uma fórmula chamada filter. E essa fórmula chamada filter, eu preciso criar uma expressão dentro dela, tá? Basicamente isso. E aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a função AL, tá? E Igor, por que você vai escrever a função AL? A função AL, eu te expliquei no início da live, ela descarta todos os filtros que você pode vir aplicar no seu modelo de dados e coloca todas as linhas. E por que eu estou colocando isso? Descartando todos os filtros. Porque eu quero saber vendas acumuladas num período de tempo. É isso, não quero que nada influencie nesse cálculo. Então eu estou utilizando aqui a função AL. E como eu estou filtrando aqui com base no tempo, eu vou utilizar aqui a decalendário. Tá? Utilizei aqui a decalendário, coloquei aqui um vírgula. Agora que o negócio fica legal. Por quê? Eu preciso dizer a minha expressão de filtro. Tá? A minha expressão de filtro. Basicamente, eu vou dizer para ela que eu quero do ponto de início até o ponto mais atual. E onde é que eu tenho essa informação? Na minha tabela de menção de data, né? Na coluna de data lá. Então, lembra lá que eu te falei? Sempre isso daqui é a coluna e o que está dentro desse símbolo aqui é o nome da coluna. Qual é a minha coluna? A coluna de date, tá? A coluna de date. Desculpa meu desenho aqui que eu tentei fazer, mas acho que você conseguiu entender. Então, eu vou filtrar com base nisso. E aqui eu vou dizer, ó, eu quero que você pegue da coluna date menor ou igual a max de calendário date. O que é que significa isso daqui? O que foi que eu acabei de fazer? Tá? Se você não entendeu, apertei Enter aqui e foi. O que foi que eu acabei de fazer? Eu estou dizendo o seguinte, vamos vir aqui no nosso AD calendário para você conseguir ver esse negócio aqui acontecendo na prática. Eu estou dizendo, ó, eu quero que você filtre com base desse ponto, digamos que seja esse ponto aqui, da 1 do 1 de 2022, até a máxima data, a data mais atual dessa coluna, que é a coluna date, tá vendo? Por que a máxima data? Porque se você for vir aqui, eu coloquei essa função. A função max, o que é que faz a função max? Igor, não sei o que é que a função max faz. Então, o que é que você faz nesse caso, se você não sabe? Você pode vir aqui na sua documentação, escreve aqui, ó, max, tá? E aqui você já vê o que é que ela faz, tá? Eu acho que não é essa aqui não, mas enfim. Tem ela aqui, ó, max. Aqui, ó, retorna o maior valor de uma coluna ou entre duas expressões escalares. Ela retorna o maior valor de uma coluna. Qual é o maior valor de uma coluna que tem as datas? Qual é o maior valor de uma coluna que tem as datas? É a data atual. A data de hoje ela é maior do que a data de ontem, tá? Então, por isso que eu utilizei essa vendas aqui, ó, essa expressão aqui de max. Tem gente que utiliza uma expressão chamada last date, first date, mas essa daqui é a função mais simples e mais rápida de você, a maneira mais simples e rápida de você fazer, tá? Vou jogar isso aqui para o canto, vou tentar criar aqui esse gráfico, vou colocar um gráfico aqui tipo diária, né? Vendas acumuladas, de calendário, tirar trimestre, dia, beleza? Vou colocar aqui uma guia de segmentação de dados para a gente poder ir filtrando esse negócio. Que foi basicamente o que a gente tinha lá, tá? Vou filtrando aqui e eu tenho basicamente isso. Deixa eu botar aqui uma pra gente ver pelos meses, né? Acho que vai ficar melhor se a gente ver só os meses.
Então, é basicamente isso. Então, vai sendo sempre acumulando esse negócio.